Onde está o Wall-E é uma série de livros de caráter infanto-juvenil criada pelo ilustrador britânico Martin Handford. Nos livros, o leitor encontra diversas ilustrações que ocupam invariavelmente 2 páginas inteiras, fartamente ilustradas, nas quais em algum lugar está escondido o Wall-E, o personagem central da série. A narrativa do golpe está aparecendo esses livrinhos. Afinal, os jornalistas olham com lupa e microscópio cada página do relatório da PF e não conseguem achar o Bolsonaro. Mas tudo bem, já que não acham Bolsonaro fazendo golpe, eles inventaram que Bolsonaro é um sujeito oculto, igual ao Wall-E, só que impossível de achar. O ministro Alexandre Uglandi do Soviético Tribunal Federal decidiu retirar o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a discussão de ensaio, de faz de conta, de intenção, de tentativa de golpe de Estado de Taubaté. A medida abre o acesso público ao documento, que indica 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, como investigadas. O caso também foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que agora tem 15 dias para se manifestar sobre a possibilidade de apresentar uma denúncia contra os indiciados. Apesar da retirada do sigilo, Xandildo manteve a confidencialidade sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A PGR agora deverá analisar os indiciados e decidir se apresentará uma denúncia. Só que não há prazo determinado para essa decisão e a expectativa é que o parecer da PGR aconteça apenas em 2025, devido à proximidade do recesso judiciário e à complexidade do caso. Se a PGR apresentar denúncia, será a primeira turma do STF, composta por Xandão, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin, por coincidência uma turma alinhadinha com Xandeco, a responsável por aceitar ou rejeitar as acusações. Só que tem um detalhe, o nome de Bolsonaro não aparece no relatório final da PF. A galinhada da Globo News, que já estava desesperada por sua narrativa não ser levada a sério por ninguém, entrou em estado de puro pânico. Olha que coisa totosa, o Octávio Guedes, fazendo contorcionismo para falar que a culpa é do Bolsonaro. O que está descrito aqui são os autores materiais do golpe. Sim. Os autores materiais do golpe. E existe o detentor dos fatos, né? Que é, segundo o relatório da PF, o Jair Messias Bolsonaro. Mas você vê que ele não entra nos grupos operacionais, o que não o livra do crime. É isso que vai ser o debate entre defesa e acusação, né? Então, é semelhante, o Merval trouxe o domínio fato, é muito semelhante à condenação do José Dirceu no Mensalão, sem comparar José Dirceu com Bolsonaro, sem comparar o crime de corrupção que não tem violência, com o crime de abolição, entre outros, do Estado de Direito. Então, se você pegar esse voto do Joaquim Barbosa explicando a participação do Zé Dirceu, você troca, olha, domínio final dos fatos, que é isso, é o que vocês estão dizendo. Pô, mas ele que ia ser beneficiado, ele que poderia ter abortado, ele que poderia ter dado sinal verde. Depois, em razão do elevadíssimo cargo, ele era o chefe e seria o beneficiado. Atuava em reuniões fechadas, etc, etc. Diz mais o Joaquim Barbosa. Os acusados sempre foram cuidadosos em ocultar a participação do José Dirceu no pagamento a deputados. Troca o pagamento a deputados por golpe de Estado. Então, a dúvida é se... Eu ainda não li o documento de 800 páginas da Polícia Federal, porque acaba de cair o sigilo. Sim. Mas se não houver a prova material concreta, como esses núcleos, né, mandou e-mail, ligou, mandou mensagem de voz, vai ter o domínio do fato para o Bolsonaro. Resumindo, não tem a digital do Bolsonaro, mas mesmo assim ele é culpado. Vocês são a vergonha da profissão.
Se você não tiver a prova contra o Bolsonaro, tudo bem, você mete esse somebody love do domínio do fato e condena ele do mesmo jeito. É cada uma. Agora repara no detalhe da canalice. O Octávio diz que não havia provas contra o Zé Dirceu só para justificar a condenação de Bolsonaro, sem provas. Só que aí a Globo News tomou nota desmentindo essa lorota. Havia provas contra Zé Dirceu sim, tudo documentado em diversas matérias com link. O STF condenou José Dirceu por corrupção ativa. Houve provas de recebimento de propina em relatórios da PF e as provas foram validadas pelo próprio STF. Olha tudo isso aqui e chupa! Que vergonha, Octário! O Guedes, se arvora em jurista, num assunto espinhoso. A teoria do domínio do fato, que condenou Dirceu, teve sua aplicação contestada por Ives Gandra, que é de direita, e pelo jurista alemão Klaus Hoxing, um dos criadores da controversa teoria. Até eu, que sou só um idiota com um microfone, sei disso. Então eu acho que o jornalista deveria se aplicar mais, né? Golpe, 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 golpe. Além do mais, se a gente for usar o Zé Dirceu como parâmetro, o próprio STF inocentou o Zé Dirceu e arquivou todo o processo. Então, Bolsonaro também deve ser inocentado e ter esse processo arquivado. Pronto. Mas a choradeira continuou. Repara como a Mocréia, digo Andréia Sadi, e o meu mal, digo Merval Pereira, estão inconsoláveis. O Merval até inventou um termo para tentar incriminar o Bolsonaro. Então são 6 núcleos, então a gente Mas ele é o sujeito oculto desses negócios todos. É isso. Ele tem o domínio do fato, o famoso domínio do fato. É ele que decidia. Isso só existia porque ele deixou existir. Então vamos lá. Então volta para o primeiro núcleo lá, por favor, porque no primeiro núcleo ele não aparece como integrante, aqui ó, e não aparece, aqui tá só explicando, né? Começa com esse gabinete do ódio, desinformação, ataque ao sistema eleitoral. Pode ser, aqui é questionando são as eleições presidenciais. Aqui no segundo também, como eles incitaram os militares para conseguir apoio para um golpe de Estado, tá? Mas quem seria o beneficiado? Isso. Jair Bolsonaro. Terceiro, núcleo jurídico, assessorar para elaborar minuta de decreto com fundamentação jurídica que atendesse aos interesses golpistas do grupo investigado. Interesses golpistas de um golpe que ia beneficiar quem? Isso. Aí Messias Bolsonaro. Pode ser. Para o próximo. Não, sobe um pouco, por gentileza. Acho que a gente passou direto para o 3. Ah, não, já foi. Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas, o CID, que era a partir da coordenação e interlocução com o ajudante de ordens de Bolsonaro, o CID atuava em reuniões para planejar e executar medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis. Aqui que a polícia está dizendo que o Bolsonaro sabia, porque o ajudante de ordens dele era quem fazia a segunda polícia, essa ponte para manter todo mundo mobilizado, fazendo bagunça. Que esses núcleos todos funcionavam e o Bolsonaro não sabia de nada, estava lá sentado na cadeira e todo mundo fazendo tudo, realmente... Dos mesmos produtores de Golpe do Golpe, vem aí o sujeito oculto do golpe. No início, o Bolsonaro era o mentor. Depois ele não organizou, mas sabia. Depois cogitaram a dar o golpe do golpe. Depois ele não fez porque amarelou. Agora é o sujeito oculto do golpe. Daqui a pouco dirão que o Bolsonaro sempre quis jogar nas 4 linhas e que defendeu a democracia. Sujeito oculto. Cara, eles têm a certeza total de que estão falando como idiotas. Sim, Bolsonaro estava oculto no porta-malas do táxi que recusou a corrida para o Milico. Quando o Xandão mandou usar a criatividade, o pessoal da Globo News já tinha gastado todo o estoque. Sujeito oculto foi o que deu para arrumar. Aliás, eu queria saber se vocês já descobriram quem é o sujeito oculto que pagou os advogados do Adélio. Poxa, vocês tiveram 6 anos para descobrir nada? Quanto a Andréia Saci, ela adora um conto de fadas. Não se pode condenar considerando-se tão somente indícios da autoria, não ratificados em juízo e que não encontram respaldo na prova dos autos. O ônus da prova incumbe a quem alega,
e, nesse caso, não se desincumbiu de fazê-lo à acusação. Inventaram uma nova figura penal no artigo 13 e 29, ambos do Código Penal, o tal do sujeito oculto. A questão não se resolve pela teoria do domínio do fato, pois a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro é a teoria finalista restritiva. Mas vai querer explicar isso para esse bando de babuínos no cio. Ciente da fraqueza dos malabarismos que fizeram até agora, o Octávio Guedes, faz mais uma tentativa desesperada de ligar Bolsonaro ao golpe, que nunca aconteceu. Outro ponto que os juristas e advogados que eu conversei chamaram a atenção. Existe o 8 de janeiro. O 8 de janeiro já existia o presidente eleito. E foi onde teve a grave ameaça e a violência, que também precisa desses dois elementos para caracterizar tanto a abolição do Estado de Direito Democrático quanto o golpe de Estado. Então, o que a PGR tem que ajeitar agora é dizer o seguinte, olha, tentou até o 31 de dezembro. Aí tem uma discussão, teve violenta ameaça, teve violência ou grave ameaça? Aí o Lins ontem trouxe a possibilidade de usarem um tumulto na diplomação, a bomba que iam jogar lá no caminhão, ok. Mas a violência mais clara está no 8 de janeiro. Então, a participação de quem? E com a participação de quem? No 8 de janeiro aí. Sim. Aí você vai chegar às ligações. Então, de novo, é dizer assim, quem criou quem se apropriou do símbolo verde e amarelo, quem detinha o poder de botar ou tirar as pessoas de frente dos quartéis, né? Quem usou o lema Pátria, Deus, Pátria, Família, que era o lema de quem foi lá, quem difundiu a ideia de que a eleição era fraudada, quem dizia que o ladrão não podia tomar posse? Bolsonaro. Agora, mas tem Ai, verde amarelo! O Octávio só falta chorar. Verde e amarelo é do povo, já a militância paga tem que usar vermelho. Quem se apropriou dos símbolos nacionais foi a população brasileira, que não aguenta mais tanta corrupção e roubalheira. Quanto às eleições, a Constituição prevê a possibilidade da recontagem dos votos, e foi isso que se pretendia. Quem se apropriou da grande mídia? Quem recebe informações seletivas de processos antes dos investigados e já faz comentários tendenciosos? Quem recebe a maioria da verba publicitária do governo? Quem ganhou 170 milhões de reais de isenção de impostos? Cara, se o Bolsonaro não for preso, esse pessoal vai desenvolver a síndrome do pânico e parar lá no sanatorinho de Barbacena. Eles querem reverter a opinião pública para ajudar o STF e o Lully. Tá engraçado isso. Vamos continuar com as chicanitas. Quando vão falar do dólar nas alturas, da gasolina cara, da cesta básica, da Amazônia queimando, dos cortes na educação e saúde, dos rombos nas contas públicas? Esses é que são os verdadeiros sujeitos ocultos nessa pataquada toda. 2 anos de governo e a pauta diária dos caras ainda é o Bolsonaro. Bolsonaro é culpado mesmo não aparecendo em lugar nenhum? Ele é culpado porque assim a Globo quer. Como se fosse um óleo naqueles livrinhos, Bolsonaro é procurado pela militância de redação na história do golpe, sem sucesso. Vocês querem um sujeito oculto? Eu dou um para vocês. A verdade é que essa história tem um sujeito oculto sim. Um sujeito oculto de 9 dedos na redação da Globo News. Se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que o Dia da Criança é dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta. Jeito oculto desse. Que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Alfie, vem cá. Vem cá. Ele parou de comer para vir. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.